Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com a função AnalogWrite. Essa função vai determinar que a gente faça uma escrita, ou seja, uma alteração em um pino analógico. Mas primeiro vamos entender o seguinte. Vamos lá para o nosso simulador e eu vou colocar aqui para vocês uma placa de Arduino. Aqui, onde nós temos do pino A0 até o pino A5. Mas aqui está dizendo que é analog in, ou seja, pinos de entrada. Então, na verdade, quando a gente for fazer uma escrita, a gente vai estar trabalhando com os pinos digitais, tá? Mas não todos os pinos, somente os pinos que dizem aqui, ó, digital, PWM e um sinalzinho de um tio. Ou seja, nos pinos que a gente for encontrando aqui, ó, esse acento aqui do tio, por exemplo, o pino 3, o 5, 6, 9, 10 e 11, esses são pinos digitais, porém eles podem estar trabalhando como pino analógico. Por quê? Porque esses outros pinos vão trabalhar como se fosse 0 ou 1, ou seja, está desligado ou está ligado. No entanto, esses pinos aqui, os PWM, eles podem estar trabalhando como 0 até 255. Então, ele pode ter essa variação toda aí. Vamos ver aqui na documentação. A sintaxe para poder estar trabalhando com ele é AnalogWrite, passa o número do pino, por exemplo, pino 9, tem que estar trabalhando com um desses pinos que tem isso daqui. Se você tiver uma placa, por exemplo, do Arduino Mega, que tem 16 pinos analógicos, então você vai observar, aqueles que tiverem aqui, ó, esse sinal, são pinos digitais que podem ser trabalhados como analógicos. Então, a gente coloca essa escrita, digita o número do pino e passa o valor, que pode variar de 0, que está sempre desligado, e 255, sempre ligado. Aqui ele traz um exemplo para a gente poder trabalhar, mas eu vou trabalhar com o exemplo do fade. Quando a gente inicia o nosso Arduino aqui, nós podemos ir aqui em Arquivo, Exemplos, Básicos, Fade. Aqui, ele traz uma função para a gente. Eu vou copiar essa função aqui e vamos lá para o nosso circuito. Vou apagar ele aqui. Se a gente descer aqui a rolagem de componentes, nós temos aqui um exemplo pronto do fade. Eu puxo ele para cá, né? Vou deixar essa parte aqui, visual, um pouco mais ampliada, e venho aqui para o código. Aqui em bloco, eu troco para texto, continuo, e aqui ele já traz um exemplo de programação pronta. Só que através de loops, né? Do comando for. Como é um pouco mais difícil, mais para frente a gente vai entrar aqui passo a passo. Eu vou só copiar e colar naquela funcionalidade que eu peguei lá do nosso Arduino. Ele é um exemplo mais prático, mais básico. E aqui a gente apaga umas partes de comentário, né, para ficar um pouco menor. E vamos entender aqui o nosso código. Ele definiu aqui o nosso LED como uma variável inteira, passando a ela o número 9, que se refere a esse pino 9 aqui. Brightness, ele vai se comportar como se fosse o brilho do LED. E Fade Amount, como se fosse o intervalo, ou seja, uma contagem de 5 a 5. Aqui no Setup, a parte de configuração, a gente determinou, né, o pin mod, o pino 9, como output, ou seja, saída. Aqui no Loop, eu descrevo a função AnalogWrite. Passo o número do pino, o brilho, e aqui, depois que passou uma vez, iniciou zerado, e ele começa aqui. O brilho recebe ele mesmo, mais Fade Amount, que é o intervalo de 5 em 5. Então, 0 recebe 0, mais 5. A próxima vez ele vai estar 5. Então, 5 recebe 5, mais 5. Vai ficar 10, tá bom? E depois
ele faz uma validação, porque isso daqui vai incrementando, vai aumentando tanto que vai ultrapassar o valor 255, correto? Então, o que ele faz? Se o brilho for menor ou igual a 0, ou, essas duas barrinhas juntas significa ou OR na programação, né? Então, se tiver menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 255, então ele inverte, ou seja, então primeiro ele vai começar do 0 e vai começar a aumentar. Depois que ele chegou no valor máximo, que é 255, o fade fica negativo. Então vai ficar 255, 250, 245, ou seja, vai baixando de 5 em 5. E aqui um delay de 30 milissegundos. Vamos visualizar agora com a nossa simulação. Dou Start e observo. O LED começa a acender e depois ficar mais fraco. Então eu paro aqui e observo. Então, pessoal, Analog Write nada mais é que trabalhar com um pino digital como se ele fosse analógico, ou seja, ele pode estar variando, né, o seu valor entre 0 a 255, somente para os pinos que têm esse sinal auditivo. Ok, o objetivo da nossa aula está encerrado. Até mais. Tchau, tchau.